Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o podcast Metrô Empreende, seu corre, sua ideia, seu futuro. Então, o propósito desse podcast, né, que é o Metrô Empreende da Faculdade Metropolitana, é conectar a teoria e prática do universo do empreendedorismo. Então, aqui a gente vai conversar um pouco sobre inovação, sobre negócios, carreira e principalmente a mentalidade empreendedora. Nós também trataremos aqui sobre empreendedores, professores da área, CEOs de startups, parceiros que nos contem um pouco da sua jornada, né, dentro do empreendedorismo. Então, vamos aproveitar essa jornada de estudo juntos. Hoje nós estamos aqui com a professora Regiane Quesada Alves Lima, que é idealizadora deste podcast, tá? E também é coordenadora dos cursos de empreendedorismo, gestão comercial e comércio exterior. Além disso, ela também é professora e pesquisadora na área de empreendedorismo e inovação da Faculdade Metropolitana. Então, professora Regiane, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu trouxe aqui algumas perguntas para você, para a gente bater um papo gostoso, tá? Então, alunos também aproveitem esse momento para aprender um pouco mais, tá? Com alguém que é referência nessa área. Então, Regiane, conta um pouco para a gente, por favor, de onde surgiu, né, a sua paixão sobre o empreendedorismo. Ai, Andressa, estou muito feliz de estar aqui, desse espaço que a Faculdade Metropolitana abriu para gente, para conversar sobre empreendedorismo, né, que é algo que realmente mexe com a economia de um país, que muda vidas de pessoas. E você sabe que essa ideia toda sobre o empreendedorismo surgiu muito na época que eu fazia faculdade, né, de administração. A minha irmã, ela abriu uma consultoria na época de marketing, numa empresa incubada. A gente vai falar sobre isso também no nosso podcast. E essa abertura de empresa foi no que hoje é um parque tecnológico lá na cidade de Marília. Olha. Então, quando a gente fala sobre isso, eu observando ela lidando com as dificuldades, com tudo o que acontecia no dia a dia dela, e ela tinha um suporte, porque esse modelo de negócio permite isso, Sim. eu comecei a pensar nas pessoas que não tinham. Comecei a pensar como que a gente empreende no nosso país, e tem uma base segura para fazer isso. Segura em termos relativos, porque o empreendedorismo nunca é 100% de certeza. A gente lida muito com a incerteza. Mas, o que me chamava muito atenção era pesquisa para micro e pequenas empresas. Então isso me abriu os olhos, assim, e aí não teve jeito. Quando eu fui fazer mestrado mesmo no Mackenzie, o meu campo de pesquisa já estava decidido. Era pesquisar empreendedorismo em micro e pequenas empresas. E aí eu pesquiso empreendedorismo desde lá. Nossa, muito interessante, Regiane. E te ouvindo falar assim, eu acho que é uma coisa importante e curiosa ao mesmo tempo, porque é muito mais fácil a gente associar, por exemplo, questões da economia mundial, global, ou pensando numa questão mais regionalizada, olhando para grandes empresas, para indústrias já consolidadas. Mas o seu olhar, né, enquanto pesquisadora, para esse grupo que está numa tentativa aí de sobrevivência, micro e pequenas empresas acaba, né, sendo muito importante e interessante também. Mas eu acho que tem uma dúvida que a gente precisa sanar logo de começo. Explica pra gente um pouquinho o que é empreendedorismo. Sabe, Andressa, esse termo, ele traz, assim, muito significado, porque muitas pessoas acham que é só você abrir uma empresa. Mas quando a gente costuma pesquisar esse termo mais a fundo, a gente vai ver alguns pesquisadores chaves. Por exemplo, o austríaco Joseph Schumpeter, ele definiu o empreendedor como um agente da chamada destruição criativa, alguém que rompe padrões existentes, que introduz inovações que mudam mercados mesmo. Então, empreender parte da ideia de inovar. Os Uhum. dois termos estão relacionados. É provocar mudança mesmo. Mas nas abordagens contemporâneas não engloba só isso. Por exemplo, a proposta de outro pesquisador chamado Eric Ries, ele falou que empreendedorismo ele é um processo de experimentação constante, de testar, de aprender, de ajustar, validar, especialmente em ambientes de extrema incerteza. Mas trazendo um pouquinho para a nossa realidade, empreender significa enxergar oportunidades.
né? É mobilizar pessoas e recursos para criar soluções, é assumir riscos calculados, é gerar valor. Pode ser gerar valor em sentido econômico, social ou mesmo institucional. Então, por isso que a gente não fica só no olhar de abrir empresa, né? É mais do que isso, é uma mentalidade, é comportamento, é protagonismo. Eu acho que hoje a gente pode empreender em vários lugares. Você pode empreender dentro de uma empresa, você pode empreender na área social, você pode empreender na área ambiental, dentro de uma universidade, de uma faculdade. Você pode empreender e você pode empreender dentro da sua própria carreira. Então, olha quantos campos, né? E aí, quando a gente fala que empreender é transformar ideias em ação com um propósito, talvez a pergunta mais pertinente não seja ainda o que é empreendedorismo, Uhum. mas hoje é assim: como que eu posso agir de forma empreendedora hoje? Legal, acho que você traz alguns pontos de reflexão aí que são muito importantes. Eh, então, conta pra gente um pouquinho, né, já que você traz pra gente esse panorama sobre o conceito de empreendedorismo, o que você fala pra gente sobre empreendedorismo no Brasil? Olha que dado interessante, Andressa. Em 2025, se a gente contar o período de janeiro a novembro, Uhum. o Brasil ele registrou cerca de 4,6 milhões de novos pequenos negócios. Isso é um recorde histórico no nosso país. Olha que campo abrangente que a gente tem quando a gente considera quem pensa em empreender e quando e também quem está empreendendo, esse universo se torna de milhões de brasileiros. Nossa, realmente, e eu acho que o mais impressionante mesmo é que esse dado ele dialoga com algo que a literatura já vinha apontando pra gente, né. O Brasil ele tem uma das maiores intenções empreendedoras do mundo, né. E a gente está falando aqui de quase 90 milhões de pessoas envolvidas, né, nesse processo ou com desejo de empreender. É. Mas fala pra gente uma coisa também, né, diante desse cenário que você apresenta, o que que mudou? Empreender deixou então de ser um plano B, digamos assim? Eu não podia falar de forma melhor, viu, Andressa, porque antes as pessoas empreendiam por necessidade, Uhum. né? Mas hoje a gente vê um movimento diferente. O empreendedorismo passou a virar o plano A como escolha de carreira mesmo. Então, a busca por autonomia profissional, também a flexibilidade, pesa muito na decisão de se empreender. Muito legal. E eu acho que o que mais chama atenção também é o perfil do empreendedor atual, né? Porque a gente tem aí toda uma transformação de cenários ao longo do tempo. Então, hoje, há uma forte presença feminina também nesse cenário e o uso do MEI como uma porta de entrada para a formalização, não é? Olha, é bem verdade, viu, Andressa? Porque o MEI, ele democratizou, né? Como que se entra, como que se transforma uma ideia em uma empresa. Tirou muito da burocracia que Uhum. existia antes. Então, isso permite uma coisa legal para o empreendedor, que é testar o seu modelo de negócio antes. Então, ele começa pequeno e aí vai testando os modelos de negócio que mais se adequam para aí ele crescer. E especialmente para as mulheres, né, estamos chegando aí no Dia Internacional das Mulheres, Tá ali, é 8 de de março, muito do nosso público são mulheres batalhadoras, empreendedoras. Então, a gente entende que muitas dessas nossas alunas, inclusive, são arrimo de família e que gostariam de ter uma rotina mais flexível, passar mais tempo com os filhos. Então, para elas, o empreendedorismo virou mesmo o plano A. Nossa, é muito interessante. E acho que colocado nessa perspectiva, né, ganha uma outra dimensão, na verdade. Você fala, por exemplo, né, dessa questão de mudança e possibilidade de teste. Então, isso dá para associar com tendências, né, para entender o mercado. Verdade. Então, quando você fala de tendências, a inteligência artificial deixou de ser uma coisa de grandes empresas? Sem dúvida, Andressa. Você sabe que esse ano de 2025 que passou foi um ano de muitas transformações. Então, pequenos negócios hoje já utilizam ferramentas para precificação dinâmica,
para marketing digital automatizado e para atendimento via chatbots. E o campo para crescimento é ainda assim surpreendente, porque a transformação está ocorrendo todo dia. Isso conecta muito com a visão que a gente conversou agora há pouco sobre inovação, Sim. né? Que inclusive foi proposta por Joseph Schumpeter, que inovar não é algo para ser criado do zero somente, mas para reorganizar recursos de uma forma mais eficiente para gerar valor. Nossa, é muito interessante. Então, acho que nessa perspectiva, a digitalização parece, então, ter deixado de ser um diferencial. Hoje é sobrevivência. Entendi. Olha que coisa, porque quando a gente pensa no mundo virtual, no digital, a gente pensa em Pix, pensa em e-commerce, pensa em automação. Então, quem não está nessa onda, surfando nessa onda, está perdendo competitividade. Nossa, é muito interessante, né. Acho que um outro ponto falando em tudo isso é a sustentabilidade também, Opa, né. interessante. Justamente porque alguns negócios que são ligados à economia, circular e a economia circular e ao ESG acabam crescendo muito. Olha, o que a gente percebe é que o consumidor está mais consciente. Quando ele está mais consciente, ele faz escolhas que não levam em conta só o preço, mas os valores pessoais que ele tem, a cultura que ele tem, como ele se posiciona em relação ao mundo. Então, nichos como reciclagem, produtos sustentáveis e também consultorias que tenham práticas éticas no seu dia a dia e empresas que realmente tragam não só uma visão de eu quero que os clientes comprem de mim, mas uma visão de posicionamento clara. O que eu vou deixar para a sociedade atrai muito mais esses consumidores. Você sabe que isso me lembra um episódio? Eu adorava quando eu era bem mais jovem, aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios que passava na Globo no domingo. Ainda passa, menina, Passa. passa. E eu lembro que muito antes de começar uma conversa sobre a questão de plástico e canudos e talheres, já tinha, eu lembro disso perfeitamente, eram 2 moças muito jovens, começo de faculdade, que desenvolveram canudos de metal, que eram então sustentáveis, né, e que elas estavam crescendo muito, justamente porque elas acompanhavam uma tendência que era muito inicial de sustentabilidade, né, pensar em sustentabilidade ligado à prática de consumo e tudo mais. Então o que você fala e pensa, que isso deve ter uns 10 anos, já é algo que a gente vinha percebendo, era um início, assim, mas que se consolidou, né. Tem uma outra questão também que é interessante de pensar sobre, que são os desafios de custo, né, os desafios e o custo também no Brasil, porque nem tudo é euforia, na verdade, né. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre um certo otimismo cauteloso. Hum. Por quê? Olha, a sua posição foi muito certeira, viu, Andressa, porque os desafios estruturais no nosso país permanecem, né? A gente pensa, por exemplo, em termos logísticos, Uhum. o quanto que a nossa malha rodoviária ainda ela é muito usada. Outros meios de transporte são ainda muito tímidos. E isso, com a qualidade das nossas estradas, que não é, por exemplo, igual em todo lugar, igual o estado de São Paulo, faz com que o custo das mercadorias aumente significativamente. Esse é um dos custos. Mas quando a gente pensa em outras áreas também, como por exemplo, instabilidade política, esse ano temos eleições. É verdade. Então, o próprio temor do mercado, ele se exacerba mais em anos assim. Os investidores ficam mais cautelosos, né? E a gente tem também a própria inflação que pressiona os custos, especialmente para o pequeno empreendedor. Então, imagina só, o pequeno empreendedor concorrendo com grandes empresas. Não é fácil. Como a gente brinca, é matar um leão por dia. E isso, de fato, exige muitas vezes planejamento, exige você fazer pesquisa, exige aí muita adaptabilidade desse pequeno empreendedor. Tem um outro ponto que é você abordar a questão da burocracia e da carga tributária também, né. Há toda essa questão da concorrência, fora esses outros entraves que vão aí, burocratizando a vida, né, a sobrevivência dos pequenos e médios empreendedores. É verdade. A gente até chama isso de custo Brasil.
né? Porque quando a gente fala da complexidade tributária, Uhum. da dificuldade de acesso ao crédito, essas são barreiras reais. A gente tem agora a reforma tributária, Sim, né, que está entrando nesse ano de 2026, sim. que visa facilitar a vida das empresas. Porque ao invés de você ter um imposto diferente em São Paulo, outro no Paraná, outro no Nordeste, ele consolida a base tributária do país. E isso é um avanço. Não tem como a gente negar que isso é de fato um avanço nessa questão tributária. Uhum. Mas a gente tem que esperar ver como que esse cenário vai se desenrolar, como que os pequenos empreendedores vão se apropriar desse conhecimento para trazerem mais competitividade para os seus negócios. E a questão da dificuldade do acesso ao crédito, especialmente para capital de giro, é uma dificuldade real, Uhum. né? Então, de fato, essas dificuldades impactam até mesmo na sobrevivência das empresas. Isso é um ponto interessante, porque isso me desperta uma curiosidade, né? A questão da mortalidade das empresas, né, continua ligada, então, a uma falta de planejamento? É verdade, viu? Se a gente pensar bem nesse aspecto, não é a falta da ideia, né? É a Uhum. falta mesmo de gestão. Então, isso impacta muito para a mortalidade das empresas. Uhum. Se a gente acompanhar as pesquisas do Sebrae, a gente vai enxergar muito isso, que a falta de gestão, como que ela impacta o fechamento, a mortalidade das empresas. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que lembrar, olha, não basta apenas ter uma boa ideia, uma motivação, um espírito empreendedor. Tem que haver planejamento financeiro, tem que ver análise de mercado, estratégia. Tudo isso é fundamental para a gente manter o olhar para uma empresa, né, que quer crescer, que quer ganhar mais mercado que quer ganhar mais mercado e maior competitividade, esses pontos se tornam essenciais. Então, a gente não pode esquecer, pequenos negócios, empreendedorismo, a gente sempre está atrelado com boa gestão. Legal, Regiane. Vamos levar essa conversa para um outro ponto aqui que eu também acho que é muito interessante e que vai com certeza interessar vocês. Quando a gente fala sobre setores para empreender, né? Quais setores você julga que merecem atenção atualmente? A nossa tendência de 2026 está seguindo um pouco a de 2025, né? Uhum. Então, nós temos serviços e varejo ainda lideram o número de aberturas de empresa. Se a gente considerar, por exemplo, a nossa cidade de Ribeirão Preto, Uhum. muitas pessoas vão dizer Ribeirão Preto, agronegócio, não é? Exato. E embora essa seja a identidade de Ribeirão Preto, é verdade, a nossa cidade, ela tem o maior número de empresas atuantes em serviços. E isso Nossa. tem se tornado realidade em várias cidades do Brasil. Uhum. São Paulo, por exemplo, São Paulo se tornou a cidade de prestação de serviços, né? Então, essa é de fato uma tendência. E quando a gente fala de tecnologia da informação, nossa, isso tem uma projeção muito crescente, especialmente com os impactos aí da inteligência artificial, está abrindo muitos campos ainda nessa área. Tanto é que é uma área que ainda necessita de muitos profissionais, né? E é uma área que oferece altos rendimentos. Então, se você ver, você encontra muitos empreendedores em que sentido? Profissional autônomo. Sim. O profissional autônomo atua muito na área de tecnologia, né? Quando ele não é autônomo, o que que ele é? PJ. Ele pega, tem a sua própria empresa e presta serviço para outras empresas. É o que mais a gente encontra. Então, isso também é empreender, né? E aí a gente tem a outra vertente também. Mercado pet cresce muito, né? A questão dos veículos elétricos, que é uma tendência, Sim. né? A alimentação especializada. Hoje a gente tem um crescimento na alimentação fit, né? Sim. E muito abrangente. E outra questão que tem crescido também é as marmitas que o pessoal compra por causa da falta de tempo, tudo. Esses pequenos negócios que preparam marmitas que a pessoa possa congelar em casa, por exemplo, tem crescido bastante. Olha outra coisa interessante também, feiras, mas de que forma?
o produtor entrega na própria casa do cliente, né? Você falou, economia circular tem muito a ver com Isso. né? E aí a gente vê também quanto que as consultorias voltadas à adequação a leis e ética têm crescido. Hum. É só a gente ver o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Existem consultorias nessa área, inclusive, para fazer com que as empresas se adequem de forma eficiente a essas novas regulamentações. Isso acontece também, principalmente, em áreas normativas e técnicas, em que a Associação Brasileira de Normas Técnicas coloca ali toda uma forma Sim, de então é quase um regras, pedaço. é um conteúdo que a gente fala que é para normatizar o negócio. O negócio ele tem que funcionar daquela forma. Isso para muitos e muitas áreas da nossa economia. Isso possibilita com que pequenos negócios, com que o empreendedorismo floresça dentro dessas áreas, especialmente com um conhecimento altamente especializado. Nossa, muito interessante. Isso, uma coisa que é um ponto comum na sua fala. Tudo que você falou de tendência visa trazer para gente mais comodidade, conforto, rapidez, justamente porque a sociedade tem essa velocidade, né? Os acontecimentos, a vida, o trabalho, é tudo muito rápido, então. Então, acho que uma dica para quem quer começar a empreender, né? Você que está ouvindo a gente, é pensar sobre isso. Mas, Regiane, conta pra gente, né? Já que a gente está falando de dica para empreender, qual é o primeiro passo? Olha, a gente fala assim, a oportunidade está aí, mas ela exige preparo. Então, esse preparo envolve, primeiro passo, planejamento. Estude o seu mercado, estude a concorrência, as tendências que estão surgindo, né? Se capacite. Hoje tem tantos cursos práticos, rápidos e tanta coisa disponível que de fato, hoje, se a gente comparar o que tem à disposição para um empreendedor estudado, o que era comparado há 10 anos atrás, é uma variedade enorme. Por exemplo, aqui na Faculdade Metropolitana, a gente tem um curso de empreendedorismo. Né? Então, é para capacitar novos empreendedores, quem quer empreender e quem já está empreendendo. Então, vale a pena, quando a gente fala de conhecimento, correr atrás, se capacitar. E muitas vezes é o que a gente fala, né? Comece pequeno. Comece pequeno, começa ali como um MEI, por exemplo, né? Depois você vai estudando, vai vendo, vai trabalhando de acordo com o mercado para você crescer, né? Esse que é o ponto. E o quarto é a inovação. A inovação, quando a gente fala em inovar, muita gente pensa assim, eu tenho que criar tudo do zero. Mas essa não é a visão predominante hoje, né? Embora a gente fale da destruição criativa, igual o Joseph Schumpeter ele colocou para nós, hoje tem uma visão muito mais abrangente do que é a inovação. A inovação, ela também vem de inovação em processos. Por exemplo, em você empreender dentro da empresa, por exemplo, você está fazendo uma determinada atividade e aquela atividade você começa a identificar processos dentro da empresa que vão agregar mais valor. Para quem? Para quem você está vendendo, com o seu cliente. E aí você transforma um processo interno que o seu cliente final ele reconhece como de valor. Pronto, você empreendeu dentro da sua empresa. Nossa, isso é muito interessante e eu acho que torna mais interessante porque isso dialoga diretamente com a abordagem de experimentação que é defendida pelo Eric Ries, né? Testar, validar e ajustar também antes de escalar. Por isso você fala, né? Começa pequeno, né? Começa pequeno, entende o mercado e se adapta. Porque o empreendedor, ele precisa ser alguém que está constantemente aberto a mudanças, ter essa mentalidade adaptativa, né? Regiane, se você pudesse resumir pra gente, né? O que é empreendedorismo brasileiro em 2026 em uma frase, qual seria? Coragem com planejamento. Sabe, o cenário ele é promissor, mas ele exige responsabilidade, exige pé no chão. Então,
é aquela coragem, mas ó, eu vou me capacitar, eu vou estudar mercado, eu vou estudar tendências, para fazer isso com os olhos mais abertos e com clareza que eu puder. Porque é o que a gente fala, empreendedorismo sempre tem risco. Talvez um dos nossos ouvintes está aí se perguntando: ah, professora Eugênia, quer dizer que se eu fizer tudo isso, meu negócio vai dar certo? A gente nunca tem 100% de certeza. Não é uma receita de bolo, infelizmente. Não é, porque mercado muda, economia muda, tem coisas que não estão no controle do empreendedor. Aí, por que se capacitar? Porque você diminui o teu risco, porque você lida com tendências, conhece gente que podem catapultar o seu negócio a um outro nível. Então, por isso que a preparação ela se torna importante. E o foco agora, ele está em planejamento financeiro, em capacitação técnica, em adaptação tecnológica. Então, empreender nunca esteve tão acessível, mas sobreviver exige adaptabilidade e estratégia. Regiane, foi um prazer te receber. Muito obrigada por essa conversa. Eu acho que ela é esclarecedora, né? Você traz pontos que dialogam com muitas questões da contemporaneidade. O desenvolvimento econômico da sociedade, o que é a relação entre mulher e mercado, mulher e trabalho, né? As estratégias de sobrevivência para um empreendedor, mesmo que isso não seja uma receita de bolo, né? O que você coloca aqui faz muito sentido, porque faz a gente pensar. Então, se você tem uma ideia, até que ponto isso é escalável, até que ponto você vai começar de uma maneira que te dê segurança para caminhar e crescer de um jeito seguro, né? Então, querendo ou não, para quem está pensando em empreender, faz diferença escutar esse tipo de coisa. Porque às vezes o nosso sonho é muito grande, né? Mas adaptar e moldar isso para que a gente consiga construir esse caminho de maneira segura faz diferença. E escutar alguém com experiência, alguém que atua na área, realmente é quase um bálsamo, né, para quem está procurando. Então, pessoal, aproveitem, vejam e revejam essa conversa, né? Conversem com a professora Regiane também, que está sempre por aqui e, assim, super disponível para tratar desses temas com todos vocês, tá? Então, agradeço imensamente, Regiane. Olha, eu só tenho a agradecer esse espaço da Metropolitana. Meu desejo de coração é que esse podcast, que teremos mais episódios, aguardem, tá? Ele abra a mente de muitos de vocês, que traga aquele desejo de empreender, que abra novos horizontes, que vocês se sintam mesmo convidados à nossa casa para participar desse momento de uma discussão tão relevante que é o tema sobre empreendedorismo. A gente se vê no próximo episódio, viu, pessoal? A gente aguarda vocês. E você? Você que nos ouviu até aqui, então, o empreendedorismo vai ser o seu plano A em 2026? A gente aguarda a sua resposta. Até logo.